Deus é bom, amém? Aleluia, Ele é nosso Pai. E hoje vamos começar uma série de mensagens sobre por que vamos à igreja. Eita glória! Vai começar hoje, eu sei que vai até domingo que vem. Não sei se quinta que vem vai ter mais outra, mas eu sei que não vai ser só hoje. Esses últimos dias tem vindo muito fortes no meu coração. Por que vamos à igreja? Só com licença aqui. Por que vamos à igreja? E essa pergunta tem martelado muito no meu coração. Muito, muito mesmo. E você pode dizer, vamos à igreja porque Deus falou. Desculpe, mas é muito raso. O nosso Deus falar deve ser prego batido e ponta virada. Mas eu me lembro da minha juventude, quando era criança, até certo momento, enquanto meus pais falavam, eu atendia. Mas tinha certas coisas que eu não entendia bem e depois eu passei a fazer, porque eu não entendia bem. E o que veio forte no meu coração é que muitos não vão à igreja, ou não são tão frequentes, porque não entendem o propósito de vir para a igreja. O porquê Deus falou. Não simplesmente só porque Ele falou, mas tem um propósito, tem um porquê. E eu quero que você abra comigo em Hebreus 10, 25. Vamos ler bastante nossa Bíblia hoje. Hebreus 10, 25. Deus falou, está falado. Deus falou, Ele é bom, Sua verdade é absoluta e devemos seguir. Amém? E Hebreus 10, 25 vai dizer assim, ó. Não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Claro, né? Cristalino. Mas, se a gente não entende o propósito, a gente pode cair em alguns erros, em algumas falácias. Uma delas é, Deus disse isso, mas, Ele conhece meu coração. Minha pergunta é, eu e você conhecemos o coração de Deus? Quando Deus falou isso, nós conhecemos o propósito? Sabemos por que Ele falou? Conhecemos o nosso Pai, nosso Abba? Ou temos vergonha de falar Abba? Porque nada contra. Nas minhas orações, eu chamo Ele de Senhor, exaltado, Rei. Mas a gente não pode perder que Ele é nosso Pai. E muitos colocam Deus tão longe. Deus soberano, glorioso. E Ele é tudo isso, gente. A gente não pode esquecer do seu abraço. Que Ele é um Pai. E que nos ama. Amém? Aleluia. Por que eu venho à igreja? Qual o propósito? E eu queria dar essa definição de propósito para você. Propósito é intenção, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade. Qual o objetivo de eu vir à igreja? Por quê? Qual minha busca ao vir para a igreja? Ser abençoado? Bater o ponto? Fiz minha parte, fui na igreja no domingo. O resto da semana posso ver como quero. Será? Para o pastor ver que eu fui. Misericórdia. Vamos abrir Mateus 16. Vai lá comigo. Qual o objetivo de Deus quando ele usou essa palavra igreja? Em Mateus 16, a primeira vez que aparece no Novo Testamento a palavra igreja, Mateus 16, 13. Mateus 16,
13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. E então Jesus interpelou: mas vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E antes de continuar, o que me chama a atenção nessa passagem é que existiam várias opiniões de quem era Jesus. As pessoas diziam: esse, aquele outro. A igreja é o corpo de Cristo. Quando Saulo perseguiu a igreja, Jesus apareceu para ele e disse: por que você me persegue? Jesus e a igreja são um. E podem haver várias opiniões do que é a igreja, por que a igreja, o que realmente é a igreja. Quantas vezes já ouvimos ou falamos: eu sou a igreja. Desculpe lhe dizer, mas está errado. Nós somos parte da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Mas a igreja somos nós, juntos, reunidos. Sozinhos somos um membro fora do corpo. Não faça essa experiência, mas imagine. Corta o dedo fora para ver o que acontece. Continuando, versículo 17. Ao que Jesus afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja, ou como é muito falado, eclésia. Essa palavra no grego é eclésia, e ela quer dizer reunião de cidadãos chamados por Deus para fora de seus lares, para um lugar público. Eita glória! Durante muito tempo eu escutei só chamados para fora. Mas o dicionário Vine, o dicionário Strong do grego, ele vai falar que é uma reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para um lugar público. E eu me lembro de uma história que eu ouvi assim que me converti, sobre uma mulher que num país comunista, se eu não me engano, era na antiga União Soviética, ela ia se reunir com seus irmãos secretamente, mesmo com o perigo da morte. Certo dia, ela passando, os soldados pararam ela e perguntaram: para onde você vai? E ela pensou: meu Deus, não posso mentir, eu sou filha de Deus. E Deus na hora deu uma estratégia para ela. Ela fez: eu vou me reunir com meus irmãos, porque meu irmão mais velho morreu, e vamos ler o testamento daquilo que nos pertence. E os guardas disseram: pode ir. Estamos indo para um lugar, reunir com os irmãos e ler o testamento do nosso irmão mais velho e ver o que nos pertence. Cabe bem nessa palavra eclésia. E eu escutei o Edilson de Lira há um bom tempo atrás falar que essa palavra eclésia não foi criada pelos cristãos. Na verdade, foi criada pelos gregos e os romanos usavam. Era um grupo. Qual era a estratégia dos romanos? Eles iam, conquistavam um lugar e reuniam uma eclésia, que era cerca de 200 homens, que eles se reuniam para ver como eles iam entrar em cada esfera da sociedade e mostrar através de suas vidas, em todas as esferas da sociedade, como era bom e como era muito melhor ser romano. E é essa palavra que Jesus Cristo faz.
Nós nos reunimos, gente. Não é só para isso, tá? Mas vamos focar em um ponto hoje. Nós nos reunimos para ver o que nosso irmão mais velho deixou para a gente. E para ver como vamos influenciar as camadas da sociedade com nossas vidas. Amém. Aleluia. Aleluia. Não precisa abrir, mas em Gênesis 2,18, Deus fala para o homem, não é bom que o homem esteja só. E ele diz que vai fazer uma ajudadora. Mas ele não estava falando só de casamento. O homem, eu e você, fomos feitos para viver em sociedade. Fomos feitos para estar em relacionamento. Eu ia perguntar a Dona Ilza se eu podia dar o exemplo, acabei esquecendo, eu vou falar. Vou dar um exemplo, gente. Estamos no momento de Covid, tá? Momento onde precisamos nos restringir, precisamos ter mais cuidados. E como a maioria sabe, em abril, ali na parte da Páscoa, a cidade estava um caos e boa parte da igreja pegou Covid também. Inclusive eu. E eu lembro de Dona Ilse ligando, falando que ia passar um tempo sem vir na igreja, até que tomasse a vacina para poder voltar. E eu, Dona Ilse, amém. Não sei quantos anos a senhora tem não, mas fiz não. É isso mesmo, tem que se cuidar, a faixa etária é uma faixa de risco, então se cuide. Gente, eu não sou dono de ninguém, não. Eu posso dar conselho, mas dizer o que você vai fazer ou não vai fazer, dizer se você vem ou não vem, eu não sou assim, não. E nem você. E a Bíblia não me dá essa autoridade. Eu e você, cada um tem responsabilidade pela própria vida. O próprio Deus, está escrito lá em Romanos, que cada um de nós prestará conta da própria vida, não da vida do outro. Amém? E eu disse para ela, tudo bem, Dona Ilse, concordo com a senhora. Um tempo depois, ela liga e diz assim, pastor, foi cancelada a minha segunda dose e acabou, não consigo deixar de ir para a igreja. Nem que eu chegue um pouquinho depois, para ninguém me cumprimentar e saia antes, eu vou. Entendeu o propósito da igreja, gente. Não consegue ficar longe. Arrumou um jeito. Não há desculpa. Parabéns, Dona Ilse. E seu Normélio, vocês são uma inspiração, viu? Entende, gente, que sempre tem um jeito para quem quer. Agora, para quem não quer, sempre tem uma desculpa também. Mas nós não somos desse, amém? Uma prova é que vocês estão aqui. Amém? Buscando mais, entendendo qual é o propósito, se reunir, estarmos juntos. E eu quero que você volte comigo para Hebreus 10, 25. Volta lá. Hebreus 10, 25. Essas mensagens vão todas para o canal, tá? Geralmente não vai a de quinta para o canal, mas dessa vez vai. Amanhã deve estar no canal, ajuda aí a compartilhar. Mas precisamos entender, está bem claro qual o propósito de a gente se congregar. E Hebreus 10, 25, no começo diz assim, não, na versão King James, diz, não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja. A versão CNBB vai dizer, não abandonemos a nossa assembleia. A versão livre vai dizer, não abandonem a reunião. E a versão LTT, que é uma das mais fiéis ao original, vai dizer, não abandonem o nosso reunir-nos. Claro, claro e cristalino. Mas o que eu quero tocar agora é a parte B, que vai dizer assim, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. A versão Reina Valera vai dizer, exortando-nos. A João Ferreira de Almeida, admoestando-nos. A Bíblia de Jerusalém vai dizer, animando-nos. A versão livre, encorajando-nos. E a versão fácil de ler, fortalecendo uns aos outros. Esse é o propósito de se reunir, gente. A gente se reúne para se motivar, para se exortar, para dizer assim, ei, levanta, cabra. Para animar, para encorajar, para fortalecer uns aos outros. Edilson de Lira, falando sobre a questão de Jesus, nos chama de ovelhas.
E ele diz, quando uma ovelha se separa do rebanho, ela não é chamada mais ovelha. Ela é chamada refeição. Porque fica facinho para o predador. Mas eu quero fazer uma observação. Hoje nós vivemos em uma geração de aparência. Uma geração de superficialidade. Mas nós não somos esse, gente. Amém? Você vai entender o porquê eu estou falando isso. Um exemplo disso é a inversão dos valores na questão do trato com os animais. Gente, eu gosto de bicho. Eu gosto de cachorro. Eu amo andar de cavalo. Quando eu fui para Bento mês passado, depois de 12 anos, eu andei de cavalo novo. Não sabia nem direito mais como era aquele negócio. É bom demais. Mas a coroa da criação é o homem. Não são os animais. Nós não podemos colocar um animal acima de outras pessoas, gente. Não é maltratar, pelo contrário, é cuidar e cuidar bem. Mas colocar na frente de outra pessoa, aí está errado. Está muito errado. Mas por que isso acontece? Por que pessoas muitas vezes deixam de vir à igreja? Porque outras pessoas nos decepcionam, gente. Um animal não vai decepcionar, mas outras pessoas sim. Às vezes, elas nos decepcionam porque nós criamos expectativas que nem nós supriríamos. Outras vezes, elas vão decepcionar porque não fizeram o que devia mesmo. Mas isso não pode nos parar, nem fazer a gente parar de congregar. E eu quero que você abra comigo em Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. Efésios 4, 27 vai dizer assim: e não deis lugar ao diabo. Aí pula para o versículo 30. Antes ele vai dizer algumas práticas, que seria dar lugar ao diabo. E no 30 ele continua dizendo assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristecer como? Toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sedes bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aqui Paulo, inspirado por Deus, não está dando uma condição para sermos bondosos com os outros. Ele está dizendo que devemos ser, independente da situação. Devemos perdoar, independente da situação. E qual o melhor lugar para fazer isso do que aqui dentro? Porque, falando de expectativa, só eu pensei assim. Eu acabei de estar processando. Só eu pensei assim. Estou indo na igreja. Fulano está indo na igreja. Devia ter essa atitude. E aí quando fulano não tem? Porque é feito de carne e osso. A gente perdoa. Quando o seu pastor lhe decepciona. Vou decepcionar ainda muito, gente. Não é meu desejo não, tá? Mas infelizmente sou falho. Qual é a atitude? Tomara que seja vir falar comigo e falar mesmo para poder pedir perdão. Mas aqui está falando que devemos ser bondosos uns com os outros, perdoando como? Assim como Cristo perdoou. Perdoar é fácil? Vai ter vezes que não é não, gente. É fácil perdoar um camarada que dá uma cortada na frente da gente no trânsito que a gente nem conhece. Passou, a gente nem vê. Mas quem está junto da gente o tempo todo, perdoar, os cônjuges sabem bem, né? Qual o melhor jeito de mostrar que é crente é em casa, porque tem vezes que, meu amigo... Também, gente, também tem meus atritos com a Aninha, ela comigo, e a gente se entende. Mas devemos ser bondosos. E eu quero que você abra comigo em Hebreus 12, 15. Não é porque outra pessoa errou com a gente que a gente vai deixar de vir na igreja.
Se eu errar com você e continuar errando, realmente, aí procure outra. Mas se eu me arrepender, esteja junto. Amém. Vamos lá, Hebreus 12:15. Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Gente, Efésios vai dizer que somos salvos pela graça. Vai dizer que nós vivemos pela graça de Deus. A graça de Deus nos dá força durante nossa jornada. E o que o autor de Hebreus está dizendo é que se abrigarmos raiz de amargura em nossos corações, nós vamos nos excluir da graça de Deus. É muito sério. É muito, mas muito sério. Porque o que uma pessoa faz comigo, se eu seguro essa amargura no coração, quem sai da graça de Deus sou eu. Essa pessoa depois pode se arrepender e tá de boa. Mas eu vou perder, eu vou obstruir o canal de Deus para a minha vida. E falando nisso, enquanto eu lia isso, eu lembrei de um rapaz que tem lá na igreja de Caxias, muito amigo meu, que ele tem um chamado evangelístico assim, meu Deus do céu, principalmente para drogado, é uma coisa impressionante. A forma como ele fala, porque ele já passou por aquilo, e a forma como eles recebem. Mas o mais interessante é que eu conversei com ele há um bom tempo atrás, e ele me contando que passou por 2 outras igrejas, onde os pastores não deixaram ele fazer o chamado evangelístico. Literalmente não deixaram de jeito nenhum. E isso frustrou ele demais. Ele ficou com um pesar no coração, por não poder fazer aquilo que Deus chamou ele. Até que ele encontrou uma igreja que foi liberado para fazer. E ele não criou raiz de amargura. Agora, se ele tivesse criado a raiz de amargura no primeiro ou no segundo, tanta gente ia deixar de receber a Cristo pela vida dele, por conta de que a raiz de amargura bloqueia. Não sejamos esses, mas sejamos aqueles que perdoam. Perdão é uma decisão, gente. Várias vezes vai vir na cabeça o que aquela pessoa fez e a gente vai ter que dizer, eu perdoo. Satanás já perdoei. Posso não estar sentindo o amor que queria pelaquela pessoa. Pelo contrário, mas eu perdoei e eu lanço essa carga para você, para mim não. Amém. A amargura, a falta de perdão nos oprime, gente. Ah, pastor, não é bem assim. Marcos 11:25. Vai lá comigo. Marcos 11:25. Enquanto você abre, eu vou botar o casaco de novo, que deu frio. Marcos 11:25. Vai dizer assim: mas quando estiveres orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não vos perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Gente, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. Mas a Bíblia está sendo muito clara, e aqui foi Jesus que falou, tá? Se você não perdoa, não tem como receber perdão. Em outra passagem, que Jesus faz uma parábola, eu não me lembro agora onde está, mas aí faz a parábola de onde havia um homem que devia muito dinheiro para o rei. Muito. E não tinha como pagar. E o rei, ele implora para o rei que o perdoe, e o rei o perdoa, e quando ele sai dali, a Bíblia fala que ele encontra um devedor dele que devia infinitamente menos do que ele devia, mas esse também não conseguia pagar. E diz que esse homem não perdoou e colocou o homem no cárcere. E quando o rei descobriu, o rei pegou ele e fez: perdoei você, mas por você não ter perdoado, você perdeu seu perdão. E a Bíblia diz que entrega ele para verdugos ou torturadores. Quando nós não perdoamos,
Satanás tem uma porta escancarada para nos torturar nas nossas emoções. Por isso, nós somos daqueles que perdoamos. E qual lugar melhor para perdoar do que aqui? Porque vai ter gente que vai nos decepcionar, gente. Muitas vezes nos decepcionamos, como eu disse, porque nós fazemos uma imagem muito maior. Outras vezes porque as pessoas não fizeram o que deviam mesmo. Mas nossa parte não é julgar se foi por isso, foi por aquilo. Nossa parte é perdoar. Liberar perdão. Amém? Aleluia. A segunda coisa, porque muitos não veem por conta das aparências. Como assim, pastor? Aparências. Porque viver com outras pessoas, ter relacionamento com outras pessoas, essas outras pessoas que são nossos amigos vão nos confrontar. Quanto mais amigo for, vai dizer assim, tá errado, Rafael. Mas, se eu vivo como esse mundo, no mundo de aparência, eu não. Quem é essa pessoa para vir falar comigo? Como diria o quadrado, quem é essa pessoa? Não sabe quem eu sou? Gente, a gente já perdeu nossa vida. Lemos domingo. Aquele que não perder sua vida, aquele que perder sua vida achará. Mas aquele que acha que é minha, a perderá. Jesus novamente que disse isso. Abre comigo em Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 vai dizer assim: Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se a gente procurar agradar os outros ou procurar manter nossa aparência, os outros a nós mesmos, porque às vezes nós queremos simplesmente agradar nós mesmos e dizer que somos os tampa. Não somos, gente. Tudo que somos vem de Deus. Toda capacitação vem dele. Nós fluímos nele. Ou se quisermos simplesmente agradar a outro, a um líder, ao pastor, vamos estar desagradando a Deus, gente. Não somos aqueles que vivem por aparência, não, gente. Não somos. Mas somos aqueles que somos completamente entregues a Deus. Amém? Abre comigo em Provérbios 23. Já estamos encerrando. Provérbios 23. Alguns não se congregam por decepções. Outros por não querer confronto. Por não querer mudar. Mas Provérbios 23, 26. Eu disse 23, 26 ou 4, 23? 23, 26, né? Eu ia só citar, mas vamos ler. Provérbios 23, 26. A primeira parte vai dizer assim: Filho meu, dá-me o teu coração. Me entrega o teu coração. E Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Vai dizer assim: Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 vai dizer assim: acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo do teu coração, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Quando é que eu não vou deixar de me congregar
mesmo com a decepção, mesmo quando alguém me confronta, quando meu coração está guardado. Guardado em que verdade? No que Ele fez por mim. No perdão que eu recebi dEle. Na misericórdia que eu recebi dEle. Os outros podem fazer o que for contra mim, mas quando meu coração está protegido, guardado em Deus, guardado na verdade que Ele me amou de tal maneira, que Ele pagou um preço que eu não podia pagar. E esse mesmo Deus disse, não se deixe de se reunir, não se deixe de congregar. Digo, meu Deus, mas fulano fez aquilo. Mas o perdão que eu recebi dele, a expressão de amor que eu recebi dele, é algo tão superior. Eu não vou deixar de desfrutar o que ele tem por mim, porque alguém me fez mal. Mas o amor dele, eu sei qual é o caráter dele. Porque ele falou para virmos para a igreja. Porque ele sabe que precisamos de relacionamento, estar junto de pessoas que têm a mesma fé que a gente, que são falhas como eu e você. Como alguém já disse, se a igreja fosse perfeita, eu não poderia estar. Às vezes eu quero a perfeição, mas eu sou perfeito? Não. Estou me aperfeiçoando, estou amadurecendo a cada dia. Mas perfeito só quando tiver o corpo glorificado. Só quando o que é corruptível for revestido da incorruptibilidade. Mas até lá vamos ter falhas, gente. E se lembrarmos disso, que também temos os nossos defeitos, fica fácil perdoar o outro. Porque já fomos perdoados. Quantas vezes sem a gente nem saber, a gente magoou o outro? É o mesmo princípio pelos outros fazem conosco. E para finalizar, Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Vai dizer assim: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Se eu deixo de me congregar, sabe o que é que eu faço? Eu deixo de crescer. Eu deixo de aprender. Eu deixo de ser afiado. Vai gerar calor, vai gerar desconforto. Mas vai gerar crescimento. Gente, quando a gente se reúne com pessoas da mesma fé, quando a gente consegue conversar, quando a gente consegue animar um ao outro, certo pastor já disse que um peso que eu compartilho com o outro, ele é dividido. E uma alegria que eu compartilho com o outro é multiplicada. Na igreja temos essa oportunidade de crescer, de avançar. Para quê? Para o chamado que Deus tem para a gente. E provavelmente eu vou ministrar domingo sobre chamado. Eu fui chamado? Não fui chamado? Quem é que é chamado? Como saber se foi chamado? Não sei se vai caber isso tudo domingo, não. Mas pelo menos a gente vai começar a falar sobre isso. Mas entender isso hoje, que Ele nos quer aqui para que a gente cresça, se desenvolva. Qual pai que não gosta de ver o filho se desenvolvendo? Gente, faz umas 2 semanas que eu tô bobo, mas bobo assim, ó, porque Benjamin tá falando pelô, e não pelô, pelô, pelá. Gente, eu tô assim, ó, vocês não têm ideia. Às vezes eu me pego assim pensando, meu Deus, como eu sou bobo. Mas não, é o desenvolvimento do filho. E a gente se alegra. E Deus é esse Deus. Ele disse, eu bem sei quais são os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de vos dar paz, não de causar dano. Pensamentos de vos dar uma esperança, ou o fim que vocês desejam. Meu Deus do céu. E onde a gente descobre muitas vezes para que nasceu, para o que Ele deseja da gente, é na igreja.
junto com outros irmãos. É nesse lugar aqui que a gente junta pessoas muito ricas com pessoas que não têm tanto poder aquisitivo. E se tratam iguais, gente. Em nenhum outro lugar faz isso. Eu me lembro uma das reformas lá em Caxias, o vizinho da frente estava assim, olhando para a igreja assim. Porque tinha um irmão lá que estava arrancando os matinhos com a mão. E depois que acabou a reforma, tudo mais, aquele vizinho que não ia na igreja foi lá conversar com o pastor Silvio. Disse assim: pastor Silvio, como assim aquele rapaz estava arrancando grama ali na frente? Nesse dia tinham sido mais de 300 homens trabalhando na igreja, voluntariamente. Pastor Silvio, não sei quem era. Ele, fulano de tal. Fulano de tal foi jogador de futebol. Ganhou rios de dinheiro. Aquele homem tem um poder aquisitivo e estava arrancando grama com a mão na frente da igreja? Como assim? Somos todos irmãos, gente, aqui. Se um tem mais, menos, aqui dentro não importa. Não deve importar. Se eu ver alguém tratando o outro melhor por conta disso, vai levar cascudo. Não literal, mas a vontade é. Mas é nesse lugar que a gente vai vir para se edificar. Que muito, não, estou bem, não vou. Sim, mas e o que Deus deseja que você faça? O que Deus deseja que você abençoe o outro? Lembro da história do outro pastor, para finalizar de verdade. Pastor Cleônio, o meu primeiro pastor, lá em Olinda. Ele conta que certa vez estava num culto, ou foi numa conferência, não lembro, e Deus disse para ele: pegue sua caneta e dê para tal pessoa. Ele disse que não tinha R$1 no bolso, não tinha nada. Sim, essa bique com a tampa mastigada, dou nada. E ainda mais sabendo que o irmão tinha muito dinheiro. E aquilo dentro dele, dê a caneta bique, dê a caneta bique, dê a caneta bique. Ele não dou. Só ele que faz isso. E eu assumo. E ele disse que no final do culto, ou da conferência, não lembro agora, chegou lá e disse: irmão, ó, Deus está mandando lhe dar uma caneta bique, gente. Porque muitas vezes a gente diz, quando abençoe o irmão, ele diz: eu vou tirar meu dinheiro, eu vou fazer. Às vezes uma caneta, Deus vai botar no seu coração. Não é questão do valor, gente. Pode ser que você seja muito abastado e dê um carro para o outro, glória a Deus. Mas às vezes um abraço, um sorriso, uma caneta. E disse, quando deu aquela caneta para aquele homem se desabou a chorar. E disse: Cleone, hoje é meu aniversário e é o primeiro presente que eu ganho. Deus quer usar eu e você. Ele quer nos edificar, Ele quer nos afiar, Ele quer nos fazer crescer e Ele quer nos usar para abençoar os outros. Amém. Fica de pé, vamos orar.